Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente. Seja bem-vindo a mais um Aprender a Comer, todas as semanas na Rádio Observador, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Olha, e hoje vamos falar de uma data que se assinala sempre a 20 de outubro, o Dia Mundial da Osteoporose. Em que medida é que a nutrição pode ter aqui um papel importante nesta doença que é óssea? É óssea e silenciosa, e que se caracteriza por uma baixa massa óssea, que vai aumentar o risco de fraturas, e isso vai afetar muito, principalmente as mulheres a partir da menopausa, e a alimentação pode ter aqui um papel tanto preventivo como terapêutico, ou seja, coadjuvante, que a mulher a partir deste diagnóstico realmente também tem que olhar para a sua nutrição. Os ossos ficam assim com uma espécie de bolhas, uma altura, acho que, não sei se foste tu que me explicaste, que parece uma bomboca, como antigamente, que tem assim umas bolhas por dentro. Os nossos ossos começam a ficar assim a partir de determinada altura. Exatamente, com menos densidade óssea. E Exatamente. principalmente porque há aqui fatores de risco, não é? E quais são? Olha, nós podemos dividi-los aqui em não modificáveis, como isto que te disse, da idade da mulher acima dos 50 anos, aliás. O facto de ser mulher também é um fator de risco, de ter uma estrutura corporal pequena, de ter histórico familiar, mas depois temos os modificáveis, que é aqueles que me interessam, que não vou falar de doenças e de medicamentos, mas sim de estilos de vida e o quê? Comportamento, não é? Exatamente, aquilo que é modificável, que me interessa, não é? Que é uma alimentação que tenha pouco cálcio, que haja falta de vitamina D mensurável nas análises, sedentarismo, também o excesso de do tabaco associado, é muito importante também nesta redução da densidade óssea, mas o excesso de sal, de refrigerantes, de álcool e até de cafeína pode contribuir para uma maior excreção do cálcio. E também já está bem estabelecido que a microbiota intestinal desempenha um papel importantíssimo na saúde óssea. Essa última é que eu não sabia. O cálcio e a vitamina D, de facto, continuam a ser os protagonistas. Fala-se disto sempre que se fala da osteoporose. Sem dúvida. Sem dúvida, o cálcio é como se fosse o tijolo da construção óssea e a vitamina D vai ser aqui a chave para essa construção. Para o cimento, um é o tijolo e o outro é o cimento. Podia ser isso, para conseguir depositar o cálcio nos ossos. As recomendações apontam mais ou menos para uma ingestão de cálcio de 1000 a 1200 miligramas de cálcio, que é umas 3, 4 doses ao dia, e da vitamina D, as recomendações internacionais andam nas 1000 unidades internacionais. Mas o que é definido em termos científicos é que, idealmente, deves obter, através da alimentação, o cálcio e a suplementação, se necessária, principalmente no caso da vitamina D, porque nós sabemos que há pessoas que geneticamente não conseguem transformar a vitamina D que absorvem na pele. E, portanto, entra aqui um bocadinho um olhar da nutrição funcional que procura otimizar aqui valores, por exemplo, da vitamina D nestes casos de diagnóstico ou até de prevenção, se houver histórico familiar, e que na nutrição funcional nós tentamos otimizar o valor, por exemplo, vitamina D e não normalizar os valores. Nutrição funcional. O que é isso da nutrição funcional? Olha, eu acho que é relevante falarmos, porque já se fala muito na internet sobre isto. Não é uma especialidade da nutrição, é uma estratégia baseada na ciência. Por exemplo, eu sou nutricionista com uma especialização em nutrição clínica pela Ordem dos Nutricionistas, mas pode ser uma estratégia que aplico, ou seja, é uma estratégia para olharmos para a causa do problema, para o corpo como um todo, para percebermos, por exemplo, Nelson, que vamos pensar assim, uma dor articular ou uma perda de massa óssea pode estar relacionada tanto com a alimentação como com o intestino, com a inflamação crónica, que tudo isto está interligado com o sono, com o stress. Portanto, é uma abordagem que vai procurar aqui um bocadinho mais a causa do sintoma e que usa a alimentação e os conselhos que se podem dar de estilos de vida necessários, suplementação quando necessária, para correção principalmente, mas também nesta vertente aqui de otimização, porque não é uma vertente esotérica da nutrição, a nutrição funcional, sim. É baseada na ciência, em exames clínicos, em evidência atual, mas tem pensamento aqui um bocadinho mais de otimização da saúde e por isso, por exemplo, neste caso a vitamina D, faz sentido falar que o valor de referência não é aquele que nos faz tanto sentido, em que
nos diz que há um mínimo que temos que ter, sim senhora, temos que ter, mas então qual é o ótimo que temos que ter? E é esse que tem que ser o nosso objetivo, neste caso a vitamina D. Pronto, e por isso dei esta justificação para as pessoas entenderem a diferença e como é que se enquadra. Ficou claro. Então, explica-me lá, para absorver bem o cálcio precisamos de um intestino saudável, mas também de comer alimentos que sejam fonte de cálcio. O problema é que parece-me que o cálcio não é absorvido, não é, por todas as pessoas da mesma maneira. Como é que uma pessoa sabe se está a cumprir essas necessidades de cálcio diárias se tiver um diagnóstico de osteoporose? Sim, essa é a parte ativa que a pessoa deve ter na doença. Portanto, primeiro começar com um diário alimentar de pelo menos 3-4 dias, para depois poder fazer a avaliação de qual é que é a ingestão concreta de cálcio que está a fazer diariamente. Isso já há ferramentas online que as pessoas podem fazer. Claro que o nutricionista também poderá fazer e depois aconselhar como é que obtém esses 1000 a 1200 miligramas de cálcio por dia. E o segundo passo será perceber, se não for com o nutricionista, quais são os alimentos ricos em cálcio, e nós fizemos um podcast só sobre isso, que demos um nome muito engraçado, que se chama Sardinha em Conserva tem mais cálcio que o leite. Porque realmente as pessoas devem se informar, não são apenas laticínios, apesar de ser uma boa fonte de cálcio, mas há outras vertentes na alimentação saudável que podem ser e que devem ser contabilizadas como fonte de cálcio diária. Então, falaste também que na osteoporose é importante olharmos para a saúde do intestino. Esta parte é que me pareceu mais nova. Faz parte da abordagem da nutrição, esta microbiota intestinal, parece-me cada vez que tem mais implicações. E aqui estamos a perceber que, por exemplo, numa doença que é óssea. Exatamente. Portanto, nós sabemos hoje em dia que não basta comer alimentos ricos em cálcio, que era isto que falávamos, não é? É o primeiro passo, é saber se os como. E depois é saber se os absorvo. E o que nós já sabemos é que realmente, por exemplo, na disbiose intestinal, há uma associação com maior risco de osteoporose porque há uma menor absorção, não chega a comer, também temos que absorver. Portanto, há evidências clínicas, há muitos estudos de 2021, 2024, 2025 também já saiu, a falar desta evidência de que, por exemplo, os probióticos desempenham um papel relevante na prevenção também desta doença, da osteoporose. Porquê? Porque nós estamos a falar em conseguir otimizar a absorção de cálcio. Há vários estudos, principalmente feitos em mulheres pós-menopausa, cá está, por aqueles fatores de risco que falávamos, não é? E com a suplementação dos probióticos para influenciar aqui o metabolismo ósseo e a absorção. Reduzir também a inflamação, que também é outro tema. Um intestino inflamado vai absorver menos cálcio e que nesses estudos dizem que pode ajudar realmente a preservar a densidade óssea. Eles falam, obviamente, em valores muito diferentes de estudo para estudo. Falavam aqui de cerca de 1 a 10 bilhões de micro-organismos e cepas, ou seja, as bactérias muito específicas, lactobacilos e bifidobactérias, por um período mínimo de 12 semanas, mas ainda não há consenso definitivo sobre o protocolo ideal para a osteoporose. Portanto, ainda não sabemos exatamente como é que devemos utilizar os probióticos quando há um diagnóstico de osteoporose. E para mim, o que é relevante destes comentários que estou a fazer é que é determinante ter uma microbiota saudável. E para construirmos uma microbiota saudável, sabemos que a alimentação é determinante. Nós temos que ter uma alimentação saudável, real, rica em fibra, em prebióticos, para realmente exponenciarmos aqui a nossa absorção e depois, claro, também ter uma correta ingestão de cálcio e corrigir os valores de vitamina D. Portanto, é esta tríade aqui muito importante. Aquela ideia de que os laticínios só por si é pouca quando se trata de combater esta doença. Como vês, se comeres muitos laticínios, mas se o teu intestino realmente não estiver bom, se calhar há uma grande percentagem que não vais absorver. Portanto, não contabilizas só o que absorves, tens que tentar entender ao máximo como é que está a tua absorção. Muito interessante este episódio do Aprender a Comer, porque percebi que esta microbiota intestinal tem mais importância do que pensava no que toca à osteoporose. Dia 20 de outubro celebrou-se esse Dia Mundial da Osteoporose. Temos de ter atenção a esta doença óssea. Ficaram aqui alguns dos conselhos da Mariana Chaves. Já sabe, para quem ouve o Aprender a Comer em podcast, no Spotify em particular, a Mariana deixa lá sempre uma pergunta relativa ao tema desta semana. E já sabe, participe também na edição extra que acontece à sexta-feira. Podem enviar as suas dúvidas de nutrição que respondemos por cá nesse Aprender a Comer Extra para o e-mail marianachaves@observador.pt. Até para a semana, Mariana. Até para a semana, Nelson.
Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente.